Olá! Já pararam para pensar como é que tudo à nossa volta, desde o ecrã em frente até aos edifícios lá fora, é tudo construído a partir de regras bem simples? Hoje vamos mergulhar num caderno de um estudante para descobrir exatamente isso, a linguagem secreta das formas que moldam o nosso mundo. Vamos a isso. Olhando assim, parece só um trabalho de casa, não é? Mas na verdade estamos a olhar para a planta do nosso universo. Cada círculo, cada triângulo, cada quadrado que vemos aqui é como se fosse uma letra no alfabeto da geometria, a linguagem que descreve tudo o que conseguimos ver. Bem, para se construir seja o que for, precisamos de peças. E na geometria a lógica é exatamente a mesma. A primeira parte da nossa aventura é mesmo essa: descobrir os blocos de construção essenciais de que todas, mas todas as formas são feitas. Pode parecer algo super complexo, mas a verdade é que tudo, desde um simples quadrado até uma estrutura super elaborada, começa com apenas 3 elementos. Vamos descobrir quais são. O nosso ponto de partida é o vértice. Pensem nele como o canto de uma caixa ou a ponta de uma estrela. É o ponto fundamental, o ponto de encontro onde tudo começa. Ok, depois de termos os pontos, os vértices, podemos começar a ligá-los, certo? As linhas que traçamos entre eles, essas são as arestas. Elas funcionam como o esqueleto da nossa figura. E quando as arestas se unem e formam um caminho fechado, elas criam uma superfície plana, a face. Com estes três elementos, vértice, aresta e face, temos a anatomia completa de qualquer forma que se possa imaginar. Agora que já conhecemos as peças soltas, vamos ver como é que elas se combinam para criar as primeiras formas completas, os polígonos que vivem em 2 dimensões. A definição, como se pode ver aqui, é bastante direta. Uma forma plana, fechada, feita de linhas retas. Isto é um polígono. É o nosso primeiro passo para criar mundos inteiros em 2 dimensões. E é aqui que está a beleza disto tudo. É tão simples. 3 lados é um triângulo. 5, um pentágono. 8, um octógono. O nome de cada forma é basicamente uma pista que nos diz quantos lados tem. É um sistema muito elegante. E aqui o exercício lança um desafio direto. Olhando para o número de lados, será que conseguimos dar o nome a cada um destes polígonos? É exatamente assim que os geómetras começam. Muito bem. Agora vamos dar um salto das formas planas, do 2D, para a terceira dimensão, onde construímos objetos sólidos, coisas que podemos mesmo segurar. No mundo 3D, encontramos 2 grandes famílias de formas. De um lado, os prismas, que são como caixas, com 2 bases idênticas e paralelas. Do outro lado, as pirâmides. Estas partem de uma única base e todas as suas faces encontram-se lá em cima, num único ponto. E este exercício do caderno torna a diferença super óbvia. Ao colorir as formas, o conceito fica gravado visualmente. Os prismas a azul, as pirâmides a vermelho. É uma forma simples, mas muito eficaz de aprender a distinguir uma da outra. Ok, agora que já os sabemos distinguir, vamos analisá-los mais a fundo, tal como fizemos com as formas 2D. Vamos contar as suas partes, as faces, os vértices e as arestas. Isto é trabalho de um verdadeiro detetive da geometria. O estudante aqui preenche uma tabela a catalogar metodicamente as propriedades de cada sólido. É uma forma muito organizada de perceber a sua estrutura. Vamos focar-nos numa forma que toda a gente conhece bem, o cubo. A tabela do caderno diz-nos que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Estes números não são aleatórios, são como a impressão digital que define o que é um cubo. Mas esperem, há aqui uma nota escrita à mão que chama a atenção. Ao comparar um cubo com outra forma parecida, um paralelepípedo, o estudante anota que um é mais longo. Esta observação tão simples, na verdade, captura a diferença essencial. Num cubo, todas as arestas são iguais, no outro, não são. A seguir, vamos mudar o foco para uma aplicação muito prática da geometria. Medir a distância à volta de uma forma 2D. A ficha de trabalho explica isto de uma forma muito clara. O perímetro é simplesmente a soma das medidas dos lados. É como se estivéssemos a andar ao longo das arestas da forma e a medir o caminho todo. Vamos ver um exemplo direto. Este triângulo tem 3 lados iguais de 18 cm. Somando tudo, 18 mais 18 mais 18 dá 54 cm. É este o seu perímetro. Simples, certo? Agora, um pequeno desafio. A mesma folha de exercícios apresenta este retângulo com lados de 15 e 9 cm. Usando a mesma lógica, qual seria o seu perímetro? Fica o desafio. E a resposta é 48 cm.
Podemos somar os 4 lados ou, de uma forma mais rápida, somar o comprimento e a largura e depois multiplicar por 2. O resultado dá exatamente o mesmo. E esta resposta do estudante é a forma perfeita de ligar tudo. A caixa do jogo de tabuleiro lembra um retângulo. É isto. As formas abstratas que estudamos não vivem só no papel. Elas estão nos objetos que usamos todos os dias. E assim fechamos o caderno. Começamos com um simples ponto e acabamos a medir o espaço à nossa volta. A geometria, como vimos, é esta linguagem secreta do nosso mundo. A pergunta que fica no ar é, se olharmos à volta agora, que formas conseguimos ver a construir a realidade de cada um?